uma dor, por isso o nome adolescência vem de dor, de doer, onde você começa a achar que nada faz sentido e ao mesmo tempo já chegou ao ápice de tudo. E não é bem assim. Aí você começa a perceber que não é bem assim. E aí vai, de novo, uma jornada do herói até a idade adulta e tal. E com esse sistema capitalista repetitivo, um processo praticamente automático. É um livro, alguns podem dizer, um livro infantil. Um livro para todas as idades, mas que desperta a melhor criança de cada um. Não é desperta a criança de cada um, mas a melhor criança. E num livro qualquer de hoje, atendendo a pedidos da minha amiga Jaque, não sei se é Jaqueline, enfim, ou se é Jaque mesmo, acerca de um comentário sobre o livro Alice no País das Maravilhas. Eu vou tentar fazer aqui uma exploração não tão profunda porque é impossível, mas enfim, na medida do possível, para responder, tentar esclarecer algumas questões em relação ao que eu entendo sobre Alice no País das Maravilhas. Bem, e o comentário foi assim: essa ideia sobre um vídeo sobre Alice no País das Maravilhas é ótima. Confesso que não conseguia entender muita coisa. Já haviam me indicado essa leitura por conter várias reflexões e pouco entendi. Gosto muito de livros que me fazem refletir. A melhor coisa que existe num livro é isso. É um livro que leve à reflexão. É um livro que leve ao autoconhecimento. Um livro que seja capaz disso é um bom livro. E eu quis responder especificamente a essa seguidora, a essa amiguinha, porque ela simplesmente entendeu o espírito do canal, o que o canal quer, o que é que a gente quer, o que é que eu quero no canal, que é compartilhar essas ideias. Eu não tenho nenhuma ideia que eu possa dizer assim, eu quero apresentar um modelo, um sistema e dizer esse sistema é o sistema correto, esse sistema é o sistema. Não. Eu quero ser o experimento vivo no mundo da leitura e no mundo da filosofia. E como escritor também, pois tenho meus livros e tal. E a proposta do canal é essa, é permear esse espaço. Então vamos lá. Alice no País das Maravilhas. Se você der um Wikipédia em Alice no País das Maravilhas, você já encontra um bocado de informação sobre o autor, Lewis Carroll. Você encontra sobre, enfim, como ele foi feito, né? A época em que foi feito, não sei o que, o roteiro, um pouquinho da história. Aí você tem simbologia. Aí você vai encontrar algumas referências à simbologia, ao fato de que teve a parceria de um francês, enfim, na obra e tal. Mas isso é de pouca relevância. Tem muita simbologia, muito mais profundo do que o que você pode encontrar no Wikipédia, numa crítica, ou até mesmo que eu possa fazer. Alice no País das Maravilhas é um livro que uma criança entende muito bem. Aí a dimensão, ela tem que ir se abrindo a partir do olhar da criança em você. Porque assim, entrar em túnel e os números crescerem, você vê que tem muita matemática, porque o autor do livro era professor de matemática. E a matemática em si é uma abstração.
Filosofia e matemática são indissociáveis. Não dá para matematicar sem filosofar, nem para filosofar sem matemática, sem prática. Quer dizer, dá para filosofar sem... Enfim, é porque tem gente que tem um olhar matemático para tudo. Tem gente que tem esse tipo de olhar. Eu conversei já com um aluno de matemática, né, do curso de matemática, que, enfim, foi transferido foi para a Espanha, ganhou uma bolsa na Espanha e tal, enfim, eu não lembro o nome dele, faz muito tempo. E assim, uma das conversas que a gente teve foi o olhar dele em relação ao mundo, era um olhar totalmente matemático. Então, assim, ele conseguia tirar da filosofia a abstração matemática e explicar matematicamente, ou seja, tem gente... Rapaz, a mente de cada pessoa é de cada pessoa. É sério, eu acho que o fato da gente se entender é o grande milagre da vida. Por isso que eu disse, ela entendeu o espírito da coisa. Então vamos lá, ele era matemático, voltando, desculpa esse corte, mas vamos voltar à questão de Alice no País das Maravilhas, porque tem uma coisa interessante. Enfim, você mergulha no mundo da criança e tudo mais. Uma criança entenderia muito bem, porque tem muita coisa lúdica, cogumelos gigantes, coisas disformes, coisas que podem mudar de forma, de cor, de gosto, de sabor, trabalho de sentidos, trabalho de exploração, enfim, de tudo. E dimensões. Você tem a questão do tempo. E aí você tem filosofia, porque você pode remeter ao próprio Cronos. Olha a capa do livro. Veja bem. Essa edição, porque existem infinitas edições com infinitas capas, algumas sem capa, enfim. Mas essa edição, veja bem a capa dela. Um relógio caindo num buraco, e eles, e um coelho, e enfim. Aí, só pela capa, você já começa a imaginar, cara. Não, por essa capa, né? Porque isso foi a visão do autor dessa capa. Essa capa é uma das infinitas, como eu disse, criações de capas de Alice no País das Maravilhas. Mas você tem o tempo caindo no buraco. Mais ou menos, isso não poderia ser simbolicamente uma resposta ao Cronos, a mitologia grega? Porque Cronos, ele é o deus do tempo, né? Então, por isso que o nome cronômetro, cronologia, vem de tempo. Então, Cronos era o deus tempo. E ele engole seus filhos. Um deles escapa, que é Zeus, né? Que depois teve a guerra dos titãs e tal, não sei o que, aí deus de categoria superior, e aí os outros passaram a ser deuses e outros, enfim, toda uma história mitológica. Mas Cronos, ele engoliu seus filhos, engoliu Hades, e o Hades fica dentro de Cronos. Só que a medida é assim, é uma coisa, Cronos tenta engolir seus filhos fogem e eles engolem, é uma coisa eterna, porque no mundo da mitologia grega não tem muita lógica assim, tipo, ninguém morre, porque são deuses. Então até quando morrem, eles voltam com uma forma diferente. Então a mitologia grega, ela tem muito disso. Os deuses nunca morrem, porque mesmo morrendo, renascem. E tá tudo aí, a simbologia tá toda aí no livro. Você lê e você pode associar tanto a mitologia grega, como você pode, se você de repente tiver um olhar oriental e você chega com a filosofia budista, a zen budista, tudo também é eterno movimento, é a mesma coisa. Aí você vai ter um olhar, aí você lê Alice no País das Maravilhas com um olhar budista, com uma lente zen. Vai encontrar muita coisa diferente de quem está olhando uma lente, digamos assim, cristã, ou de quem está olhando uma lente infantil, uma criança pura.
ela vai ver luzes, cores, muito mais elementos indescritíveis do que a gente. Porque a gente classificou tudo com palavra, então as coisas vão se tornando do nosso tamanho. Como a criança tem pouca palavra, então o indescritível está muito mais presente, né? O indescritível. Por isso que a criança consegue captar certas coisas que os adultos não conseguem. Mas quando você desperta a criança que há dentro de você, você consegue perceber essas coisas e transformar em palavras. Só que quanto mais você transforma em palavras, isso vai ficando complicado. Quando você transforma isso em palavras, você tem que ter responsabilidade, né? Porque as palavras, ao mesmo tempo que elas constroem, elas ferem também. Então a gente começa a ter essa coisa complexa e tudo, criar esse mundo. Quando a gente é criança, não tem isso. Isso não existe. E ali se mostra isso, de uma maneira da essência. Existe também um simbolismo muito forte da passagem da infância para a adolescência, que é justamente essa etapa, é justamente esse ponto de cruzamento, onde tudo é possível, e a adolescência onde você encontra um certo espanto, uma dor. Por isso o nome adolescência vem de dor, de doer, que é essa transformação onde você começa a achar que nada faz sentido e ao mesmo tempo já chegou ao ápice de tudo. E não é bem assim. Aí você começa a perceber que não é bem assim. E aí vai, de novo, uma jornada do herói até a idade adulta e tal. E com esse sistema capitalista repetitivo, um processo praticamente automático. Por isso que a criança nunca pode sair do coração da pessoa. Nunca. Porque senão ela endoida, ela enlouquece. Na adolescência ela não suporta mais. Ou ela fica uma criança no mau sentido, burra, mimada. E isso não é a pureza infantil que eu estou falando. É outra coisa, não tem nada a ver com isso. A pureza que eu estou falando, ela não é agir como um bebê, como uma criança, birrando, mamãe eu quero, não sei o que, sabe? É diferente. Tem maturidade. Tudo isso você consegue retirar simplesmente de ter pego um livro, folheado algumas páginas e remendado ideias na cabeça. É um livro, alguns podem dizer, um livro infantil. Um livro para todas as idades, mas que desperta a melhor criança de cada um. Não é desperta a criança de cada um, mas a melhor criança de cada um. E essa criança começa a entender os conceitos filosóficos a partir dessa criança comum, dessa criança simples, mais pura. E as camadas, as dimensões. Eu falo de camadas e dimensões nesse livro que eu vou citar aqui, colocar aqui embaixo. Falo muito de dimensões, de camadas e tal. Aí o cara fala assim, pode ser um livro bobo. Sim, Chaves é bobo também e é cheio de conceitos filosóficos. Bobo ou não. Ou não. Por exemplo, eu tenho aqui Stephen Hawking, universo numa casca de nós. Um livro besta, um livro bobo para um físico. Para mim não. Quer dizer, depende. É porque assim, aqui ele descreve de uma maneira que ele entendeu que o senso comum consiga compreender os conceitos da física. Ou seja, eu, você, a maioria das pessoas que não estudam física. Eu estudo filosofia, eu não entendo de física, eu não sei fazer fórmula, não sei o que significam as fórmulas. Por exemplo, uma fórmula como essa aqui, tu sabe o que é que tem nesse quadro aqui? Eu não sei porra nenhuma, não entendo nada disso. Então Stephen Hawking vai e explica de uma maneira, nesse livro aqui, que a gente entenda, nós, meros mortais, que não somos físicos, entendamos.
Um livro foda seria um livro de física tal para físicos. Não esse. Esse para eles é um livro bobo. Então, o que é livro bobo ou não? Isso é relativo, né? Isso aqui é muito difícil alguém chamar um livro bobo. Isso aqui realmente eu digo. É difícil alguém chamar um livro... Tá até marcado aqui, ó. Porque eu vou, volto... Tá meio mofado, vai e volta aqui. Metafísica de Aristóteles. Esse aqui, eu desafio alguém a chamar de bobo, sabe por quê? Porque primeiro, para chamar de bobo, você tem que entender. E eu confesso a você que, ó, para entender isso aqui... Puta que o pariu. Assim, eu não consigo passar... Aí eu vou, passo uma página só, vou e volto na mesma página e depois tem hora que eu penso que eu tô seguindo, que o negócio tá fluindo, daqui a pouco o conceito volta, eu tenho que voltar pro começo de novo. Esse livro é... eu não vou enlouquecer por causa de uma porra dessa. Não vou. Não vou. Ele não me faz. Essa porra fica amarela. Agora. Pois é. Pois o vídeo de hoje foi isso. Foi pra falar sobre Alice no País das Maravilhas. Nessa porra dessa metafísica. Livro difícil do caralho. Tomar no cu. Mas eu vou ler você depois. Depois eu te pego, viu? Pois é. Um beijo. Até a próxima. E falou.